Você já doou sangue alguma vez ou conhece alguém que precisou de uma doação? O fim de semana vai ser marcado por uma ação especial para incentivar esse gesto tão importante. A saúde do homem em foco. No sábado tem mobilização da campanha Novembro Azul em Chapecó. No quadro Uno Saúde vamos falar sobre a dengue, os sintomas, o tratamento e a prevenção da doença que preocupa ainda mais no verão. E as altas temperaturas pedem cuidados especiais também com a alimentação. Assuntos que você confere a partir de agora no Jornal da Uno. Olá, 25 de novembro é dia do doador de sangue. Além de homenagear os voluntários, a data serve para chamar a atenção para esse gesto tão importante. E aqui na região, o Hemosc preparou uma ação diferente. A Juliana Giongo tem mais informações para a gente. Oi, Juliana. Olá, Marina. A ultramaratona tem um percurso programado de 160 quilômetros. Ela começa no dia 23 de novembro e encerra no dia 24. É da cidade de Joaçaba até chegar em Chapecó. Mas a gente vai saber mais detalhes agora com a Eliana Ribic, que é coordenadora da captação de doadores do Hemosc de Chapecó. Eliana, explica para nós um pouquinho dessa corrida. Como é que vai funcionar esse evento? Tudo bem? Tudo bem. Então, esse evento é alusivo ao 25 de novembro, Dia Nacional do Doador de Sangue. O Denis, que é o nosso ultramaratonista aqui de Chapecó, vai fazer esse percurso de 160 quilômetros, saindo do Hemocentro de Joaçaba, na frente do Hemocentro, no dia 23, às 8h30 da manhã, e com chegada prevista no domingo, dia 24, entre 9 e 10 horas da manhã, na Praça Coronel Bertazzo. E as pessoas que estão acompanhando, que gostam de correr, também vão poder acompanhar o Denis? Ele vai fazer o percurso sozinho? Como é que é? Então, o Denis vai fazer 5 pequenas paradas no trajeto, em 7 trevos que nós temos ao longo desse trajeto todo. E em cada trevo haverá uma equipe esperando ele de no máximo 4 corredores, no máximo 4 atletas. Então é uma corrida praticamente solo, ele que vai percorrer os 160 e os outros atletas farão parte do percurso para acompanhá-lo na chegada até aqui em Chapecó. E a ideia é realmente sensibilizar as pessoas para a doação, é esse o foco? Exatamente, é esse o objetivo. Todas as pessoas envolvidas são totalmente voluntárias, não há financiamento para esse projeto, ele é um projeto de desejo do Denis mesmo, de favorecer a doação de sangue e chamar a atenção para que a comunidade lembre, seja sempre lembrada da importância de se tornar o doador e do quanto é fácil, através desse tamanho desafio que ele vai fazer no 160 km, o quanto é fácil uma doação de sangue que demora no máximo 50 minutos, a gente inclui isso a cada 3, 4 meses da nossa vida. Então é para chamar a atenção realmente desse valor da doação. E quem gostaria de fazer a doação de sangue, qual o horário de funcionamento do Hemosc, né? Como é que pode fazer para doar? Bem, o Hemosc funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 6 horas da tarde, sempre aberto ao meio-dia. Certo, Eliana Ribic, muito obrigada pelas suas informações, obrigada pelos esclarecimentos aí e parabéns, né, ao atleta Denis Eberts, que vai fazer essa ultramaratona aí por uma causa tão nobre que é a doação de sangue. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Juliana. Depois do intervalo tem o quadro Uno Saúde e hoje o assunto é dengue. A gente já volta. O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila e células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. Uno Chapecó. No processo de produção e consumo de notícias em veículos de mídia tradicional, como impresso, radiofônico ou televisivo, há pouca possibilidade de interação com o público. Porém, com o advento da internet, este processo sofre transformações e a interação passa a ser uma de suas principais características. Nesse contexto, as redes tornam-se frequentemente palco para a disseminação de ódio. Esta foi a situação identificada no trabalho de conclusão de curso de jornalismo da egressa Andriele Severo. Em sua monografia, Andriele apresenta os resultados de uma pesquisa sobre os comentários realizados no post da primeira notícia do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco,
publicado na página do Portal do G1 no Facebook em 14 de março de 2018. Foram analisados manualmente 1.316 comentários e categorizados em temáticas para identificar os sentimentos expressos em cada um deles. Entre as 9 categorias, o gênero assassinato, que analisa a presença de comentários sobre o fato que ocasionou a publicação, foi o mais predominante. Em um contexto geral, 19,4% apoiaram o assassinato, 21,3% criticaram e 1,3% permaneceram neutros. Já na análise dos sentimentos predominantes nas reações, 71,4% carrega o sentimento de crítica ao assassinato, 24,6% apoia e 3,9% representam neutralidade. Diariamente, o Facebook recebe cerca de 1 milhão de denúncias de conteúdo de ódio ou ilegal. Atentos a esses números cada vez maiores, as plataformas Microsoft, Google, Twitter e Facebook assinaram no dia 31 de maio de 2016 um documento elaborado pela União Europeia que traz regras contra conteúdos racistas, violentas ou ilícitos em sites e redes sociais. Eu sou Jaime Rodrigues, este é o Uno Ciência, até a próxima. Sábado tem ação especial da campanha Novembro Azul em Chapecó. A Secretaria de Saúde, em parceria com a Associação de Diabéticos, vai estar no terminal urbano prestando orientações sobre câncer de próstata, hipertensão, diabetes e outras doenças. Também serão oferecidos testes rápidos pelo Serviço Especializado em HIV/AIDS. No ano passado, mais de 31 mil homens foram atendidos durante o Novembro Azul. Hoje o assunto do Uno Saúde é um problema que preocupa ainda mais no verão, a dengue. Você sabe quais são os sintomas e quais os tratamentos da doença? Acompanhe. A dengue é uma doença infecciosa febril causada por um arbovírus. Ela possui 4 subtipos da doença. E por isso a pessoa pode contrair até 4 vezes, porque a infecção de um subtipo não gera imunidade aos outros tipos. A manifestação principal é a febre alta, de 39 a 40 graus. Muitas vezes ela vem acompanhada de dores abdominais, dores de cabeça, dores no fundo do olho e fraqueza. Além disso, em 50% dos casos vão ter manchas pelo corpo, acometendo a região da face, do tórax, dos membros superiores e inferiores, e também perda de apetite, náuseas e vômitos, o que caracteriza uma perda de peso significativa. A partir do 7º dia, tem uma melhora do quadro, com a diminuição da febre e a volta do apetite. E muitas vezes o quadro melhora gradativamente, mas em outros casos tem uma piora para um estágio mais avançado da dengue, apresentando sintomas mais deletérios ao organismo, como acúmulo de água abdominal, derrame pleural, dores abdominais e vômitos persistentes, além de hemorragias nas mucosas e diminuição plaquetária e aumento do hematócrito. A dengue é adquirida pela picada do mosquito fêmea do Aedes aegypti contaminado pelo vírus. O diagnóstico da dengue se dá por exames laboratoriais que vão indicar se há o vírus ou anticorpos para o vírus no sangue do paciente. Não existe um medicamento específico para dengue, mas você pode tratar os sintomas de dor e febre com medicamentos específicos para isso que são prescritos pelo médico. É importante lembrar que o paciente infectado deve tomar bastante água para prevenir o agravo dos sintomas. E outra coisa que também é importante lembrar é que não se deve tomar remédios à base de ácido acetil salicílico, que é o Melhoral, a aspirina, o AS, ou anti-inflamatórios, porque esses medicamentos eles podem agravar o quadro geral do paciente ou causar hemorragias. A dengue é uma preocupação em Santa Catarina devido aos casos de epidemia em Porto Belo, Camboriú e Itapema. A epidemia ela é configurada pela Organização Mundial da Saúde como 300 casos de dengue por 100 mil habitantes. É importante para a prevenção, caso você use vasos em plantas, você use areia até a borda. Além disso, que você deixe o gargalo de garrafas virado para baixo, para evitar focos de contaminação. As lixeiras devem ficar tampadas e os poços de água sempre vedados. Plantas como bromélias devem ser evitadas, pois elas têm grande possibilidade de acumular água. Além disso, é importante que sempre se limpe a piscina com cloro, manter ralos fechados e desentupidos e retirar água acumulada de lajes. De forma geral, é importante que se evite o acúmulo de água parada, pois são nesses locais que acontecem os focos da dengue.
Depois do intervalo tem a previsão do tempo para o fim de semana e os cuidados com a alimentação no verão. Até já! O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila, as células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. Uno Chapecó. Pode falar o que quiser. Aqui tem torcida. Quando a gente vai pra rua, tem chapecoense em todos os cantos. Quando entramos em campo, temos a certeza que não estamos sozinhos. É que somos mais do que 11, somos chapecoense. Você pode rir, pode duvidar, pode até subestimar. Mas aqui é diferente. Aqui o pelo arrepia, porque até o silêncio grita. E sempre que a gente veste essa camisa, carrega uma história, representa uma nação. Chapecó só tem uma paixão, a Chape. Porque quem torce para a Chape não sabe o que é viver sem ela. Estamos de volta com o Jornal da UNO e com as informações da previsão do tempo para o fim de semana em Chapecó. O sábado vai ser de sol com muitas nuvens. Durante a tarde e a noite pode ter pancadas de chuva. A mínima é de 18 e a máxima de 28 graus. Já no domingo não tem previsão de chuva. A mínima fica em 15 graus e a máxima é de 28. É só a temperatura subir que muita gente já começa a ter problemas com a alimentação. Essa época do ano pede realmente um cuidado maior e refeições mais leves. A gente conversou com uma nutricionista e as dicas você confere agora no quadro Projeto Verão. Olá pessoal, como vocês estão? O verão ainda não chegou, mas o calor já está aí. Então é importante ficar de olho na nossa alimentação, já que durante esse período a gente perde mais líquidos e sais minerais. E por isso hoje a gente vai conversar com a nutricionista Fernanda Grison Confortin. Olá, professora Fernanda, como você está? Olá, tudo bem? Então, prof, eu gostaria que você me contasse um pouquinho se realmente existe essa necessidade de tomar cuidados especiais com a alimentação durante o verão. Que cuidados seriam esses? Então, existe sim. Esses cuidados estão relacionados com o aumento das temperaturas, como a gente está já vivendo nos dias de hoje em períodos de primavera. Então, quais seriam eles? Precisa tomar cuidado com maior hidratação. Também a gente precisa ter alimentos que protejam nossa pele e o nosso organismo do processo oxidativo que ocorre a partir da exposição ao sol, né? Da mesma forma, né? Precisamos de menos geração de energia, consequentemente precisamos ingerir menos calorias. Outro importante cuidado está relacionado às questões gastrointestinais, o aumento das infecções que ocorrem no verão. Então, os cuidados também com armazenamento, manipulação de alimentos. Eu acho que seriam esses os principais, né? Ao longo da nossa conversa, provavelmente vou lembrar de citar outras coisas. Tá certo, prof. E teria algum alimento que é mais propício para o verão? Saladas, frutas, como é que é isso? Então, decorrente de tudo isso que eu já citei, o que seria importante considerar, né? Como a gente demanda menos energia, ou seja, o gasto energético ele é menor e a energia ela é obtida a partir do processo de degradação de nutrientes, necessariamente a gente não precisa aquecer tanto o nosso corpo. Então seria interessante consumir alimentos mais leves, com menor teor de gordura, com menor teor de açúcar, menos frituras, menos ingestão de álcool e consequentemente substituir essa alimentação pesada por uma alimentação mais leve, que seriam frutas e verduras, né, abusar dos legumes, preparações ricas nesses, né, e consequentemente trazer muita água presente. Ah, prof, não estou tomando os devidos cuidados, não estou comendo salada, frutas, verduras, legumes o suficiente. Quais consequências isso vai causar no meu corpo? O que vai acontecer? Normalmente vai trazer uma expressão maior de cansaço ao longo do dia, você vai se sentir mais fadigado, menos disposto. A questão também, como eu trouxe para vocês assim, as legumes e as verduras, eles são ricos em vitaminas e minerais.
E esses nutrientes, em especial o selênio, a vitamina A, a vitamina C, a vitamina E, seriam os nutrientes que poderiam nos proteger desse processo oxidativo. Então, quais seriam os principais problemas, né? Maior estresse oxidativo, mais precocemente o processo do envelhecimento. E, prof, em relação à conservação desses alimentos, porque não basta, né, comer alimentos saudáveis, mas é preciso cuidar como que a gente vai armazenar eles e preparar. Que cuidados a gente tem que ter durante esse período do ano? Então, está mais relacionado assim, a questão quando você chega a um local que comercializa esses produtos. Geralmente os produtos que estão num balcão onde está tudo muito próximo, o risco de contaminação ele se amplia, principalmente se a temperatura no interior desses balcões não estão adequados. O outro cuidado que você tem que ter é quando você vai para os clubes, piscinas ou até mesmo praia. O tempo que o alimento fica exposto, até o tempo que ele leva entre o preparo e o consumo do mesmo, né, nesses locais, às vezes passa de 4 ou 5 horas. Se não tiver numa bolsa térmica adequada, a temperatura também não vai ser conservada. Então, alimentos ricos em líquidos, alimentos ricos em nutrientes são ambientes ótimos para o desenvolvimento de bactérias. E, consequentemente, eles se oportunam nessas condições e a gente, ao consumir, vai ter transtornos gastrointestinais, né? Então, o cuidado está desde o momento que eu manipulo, que eu preparo a refeição que eu vou fazer e a forma como eu acondiciono eles, assim como a higiene adequada das mãos, não podemos esquecer disso, né? E, prof, você fala dos alimentos, mas a água também é muito importante, né, em todo esse cuidado com o corpo. Quanta água a gente tem que consumir no verão? É mais do que em outros períodos do ano? Continua sendo a mesma quantidade? Como é que é esses cuidados com a água? Então, quando você sua, quando o teu corpo aquece, o sistema de resfriamento natural, que é a fisiologia do nosso organismo, você aumenta o suor, que o termo técnico seria a sudorese. Consequentemente, com o aumento da sudorese no verão, você tem mais eliminação de conteúdos líquidos do teu corpo e sais minerais como o potássio e o sódio. Bom, que quantidade? A quantidade ela é individualizada para cada pessoa, ele está relacionado ao peso que cada um de nós temos. Então, a recomendação é que nós consumimos pelo menos 35 ml por quilo de peso ou 1 ml de acordo com a necessidade calórica que cada indivíduo possui, né? De um modo geral, quanto isso seria? De 6 a 8 copos de água por dia. Outros líquidos podem somar a esse volume, como chás, os sucos de frutas, os sucos, né, as vitaminas à base de legumes e verduras e frutas. Então, qualquer tipo de bebida ele ajuda a hidratar, mas preferencialmente sempre a água pura. Alimentos como sucos, bebidas como sucos vão trazer mais vitaminas e mais minerais do que a água, então vão estar somando a esse processo. Muito bem. E se eu não estou tomando água direito, o que pode acontecer com o meu corpo? É a mesma questão da fadiga e do cansaço, né? A sensação da fadiga ela está muito associada com o sinal de desidratação, tá? Então, quando você tem a sensação de sede, a vontade de beber água, é porque o teu corpo está pedindo por ela. O ideal é que você não sinta desejo de tomar água, que você não sinta essa sede, que você previna esse sintoma. Então, a recomendação principal é que você vai continuamente ao longo do teu dia hidratando. Uma das maneiras de melhor controlar se você está bem hidratado ou não é a cor da tua urina. Quando ela é muito clarinha, que ela é transparente, significa uma urina bem diluída. É um sinal de excelente hidratação. Muito bem, prof. Muito obrigada pelas suas dicas. Imagina, à disposição. Muito bem, pessoal. Agora não tem desculpa para não aproveitar ao máximo o verão. Fique ligado que semana que vem tem mais dicas. O Jornal da UNO está terminando. Desejo um ótimo fim de semana para você e até a próxima sexta.